Confesso que é muito bom estar aqui com a presença de irmãos que perseveram e resistem. E em pleno sábado à noite estamos aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Irmãos, vamos começar com a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Bora lá por 11. Versos 21. Vamos lá, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, 21. Comecemos. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como estas. Mas, se outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever. Embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus, eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. Eles são descendentes de Abraão, eu também sou. Eles são servos de Cristo, mas eu, um servo melhor que eles. Embora ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações, de ladrões, perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado em meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Até aí, queridos. Senhor Deus, que seja o Senhor falando conosco aqui nessa noite, meu Deus. Fala conosco a Tua verdade em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse texto que eu citei aqui, é um pequeno texto falando sobre um resumo do que Paulo havia sofrido, né? E a gente pode ver que na leitura das cartas, né, além das orientações com as igrejas, ele conta um pouco sobre o que ele passou e Paulo sofreu bastante, irmãos. Mas sofreu em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, eu venho falar um pouco sobre justamente esse tema. É um pouco sobre o que a gente passa no nosso dia a dia e que a solução dele é estar andando com o Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, nós como homens, né? Acho que o culto voltado aqui para homens, eu resolvi, assim como o pastor já havia trazido no anterior, trazer um tema para homem. Voltado assim, tema exclusivamente da nossa classe. Então assim, irmãos, eu acredito que os homens, irmãos, ele tem um grande fardo sobre as costas. Os homens, ele tem grandes responsabilidades, irmãos, e muitas vezes a gente se encontra, na nossa própria visão, claro, né, desamparados. Então, um exemplo, irmãos. Digamos que o Davi se machuca, né? Deus o livre. Davi se machuca,
aí cortou alguma coisa e tal, aí vem o pai e ajuda ele, e pega ele, dá um abraço de pai, vê o que está acontecendo, vê o ferimento que vê a mãe, o abraça também. Tem todo um amparo, né? Por ser filho, por ser criança e etc. Vamos supor que a pastora Aline venha a mesma coisa, né? Deus a livre. Aconteceu a mesma coisa, vem o Arthur e o que aconteceu? Vamos aqui limpar e tudo mais. Mas aí, irmãos, muitas vezes nós como homens, muitas vezes a sociedade não traz um apoio, a gente não é amparado, né? Então muitas vezes o homem, ele acaba tendo que suportar muita coisa sozinho. Então muitas vezes, se a gente se machucar, o Fabiano não, o Arthur não, né? E aí quem tem família, eu também, né? Se a gente se machucar, a gente tem aí a esposa, os filhos e etc. Mas muitas vezes a gente sofre calado. Muitas vezes o homem, ele se acha na obrigação de aguentar tudo, não, isso é bobagem, vou deixar que eu aguento. Às vezes até mesmo eu faço com meu filho, né? Que a benção, né, pastor? Bençãozinha. Se aguente. Com a outra também, é menina, mas aguente. Tá doido, aguente. A gente tem que criar aí filhos fortes, né? E a gente mesmo tem que ser forte. Mas aí, irmãos, eu acredito que em algum momento em nossas vidas, a gente passa por alguns momentos que pesa demais, que a gente acaba sofrendo demais. E toda essa responsabilidade, irmãos, chega um momento que dá o limite. E que o Senhor seja nosso refúgio, irmãos. Então, irmãos, a sociedade, ela quer que o homem aguente tudo sozinho, aguente tudo calado. Quer que o homem, a gente tem, irmãos, quem é pai aqui? Então, a gente tem responsabilidade de pai, a gente tem responsabilidade de marido, a gente tem responsabilidades de educar nossos filhos, a gente tem responsabilidade de corrigir eles, quem sabe aí discipliná-los. A gente tem que pensar a melhor maneira de que cada erro deles venha a se adaptar de uma forma de castigo. A gente ao mesmo tempo tem que abraçar e beijar e demonstrar amor. A gente tem que presentear, a gente tem que fazer tudo isso. Além disso, a gente tem a responsabilidade de marido. A gente tem que ser um ombro amigo, né? E mulher gosta de falar, né, irmão? Então a gente tem que prestar atenção e tem que se atentar aos detalhes, né? Que depois ela pergunta, mulher faz o teste, né? Mulher faz o teste, depois ela começa a falar, depois ela volta para saber se o cara está prestando atenção, né? Então assim, irmãs, a gente tem que ser o ombro amigo da mulher, a gente tem que escutar como é que foi o dia dela, quais são as preocupações dela, porque a amiga dela no trabalho, não sei o quê. E aí, a cabeça da mulher, ela é a 220 por hora, né? E mistura filho, mistura mulher, que lembra que tem que comprar, vai ter um aniversário de não sei quem, não sei o quê. Aí a gente, além de tudo, a gente tem que assumir um papel de líder da nossa casa, né, irmãos? Nós como homens, nós temos que assumir o papel de líder da nossa casa. Então a gente tem que se preocupar com o pai, se preocupar com o marido, se preocupar como líder da casa. Então muitas vezes a gente abre o armário e será que aqui vai dar? A gente pensa, eu tenho que comprar não sei o que do carro. Então assim, irmãos, além de tudo isso, a gente ainda tem trabalho, né? Então assim, muitas vezes o trabalho tem um cansaço físico e mental. Então às vezes depois daquele dia cansativo, né? Quem tem aquele trabalho físico, né? Depois de ter carregado aí muito peso, quem tem trabalho que puxa mais a mente, fez um monte de coisa. E além de tudo, a gente, quando chega em casa cansado, nós ainda temos as mesmas responsabilidades, irmãos. Então assim, irmãos, o homem tradicional, né? Ele tem todas essas responsabilidades. E que, como eu disse, né, em algum momento a gente tem que parar
respirar, a gente tem que procurar alguns modos, né, de esvaziar um pouco, né? Então, assim, o que o tradicionalismo na sociedade fala, né? Que o homem, ele tem que aguentar tudo isso e as tradições, claro, mundanas, dizem que o homem tem que, muitas vezes, sair para beber, a gente tem que sair para jogar bola e etc. E muitas vezes isso serve como forma mundana de válvula de escape, né? Então, muitos homens, quando chegam no ápice da dor e do sofrimento, né, de carregar tudo isso, eles acabam procurando soluções mundanas, né, irmãos? Então, assim, imagine também, irmãos, aquele cara que é sozinho, aquele cara que é solteiro, que não tem um pai e a mãe para amparar, não é? Então, assim, além de tudo, a gente não tem aquele abraço, esse cara não tem aquele abraço, né? Não tem aquela presença quando vai dormir, né? De uma esposa, né? Aquele abraço do filho. Então, se torna realmente muito cansativo, irmãos. E além disso, irmãos, a gente tem o homem moderno, né? Que é algo realmente preocupante. Então, o homem moderno hoje, ele não tem todas essas ocupações. Então, é comum hoje, irmãos, eu conheço aí vários, né? Principalmente devido ao local que eu trabalho, vários homens, irmãos, adultos aí, 20, 25 anos, nas costas, morando com os pais. Né? São pessoas que não têm perspectiva de sair de casa, muitas vezes aí não tem namorada. Então, irmãos, muitas vezes as dores que essas pessoas passam, né, eles acabam buscando soluções mundanas ainda mais pesadas, né? Então esse pessoal aí, ele passa aí, sei lá, o dia jogando, passa aí o dia com pornografia, o dia com animes, séries e etc. E tudo isso, irmãos, acaba afastando ainda mais tanto aquele cara tradicional como o cara moderno da presença do Senhor. Então, irmãos, sem falar, irmãos, daquele tipo de homem, né, que a gente não pode comentar, né, que é aquele homem mais, senão a gente é cancelado, né. Então, acaba que esse tipo de pessoa age como mulher. Então, não tenta sofrer as dores, não tenta aguentar, não tenta buscar o Senhor, mas sim simplesmente chorar, se debruçar diante dos problemas e não busca uma solução. Então, irmãos, a gente vê que tanto o homem tradicional, moderno, eles estão na mesma situação, né, de aguentar as dores sozinhos. E a sociedade, irmãos, ela infelizmente nos abandona nessa situação. Então, imagine, por exemplo, um cara que enfrentou guerras, né, que passou todo aquele trauma, né? Como é que um cara desse chega em casa depois disso, né? Como é que aquele policial que sobra a favela, que tá lá atirando, não sabe se vai chegar em casa bem, como é que esse cara não termina o dia, né? Então, irmão, se a gente não tiver aqui na casa de Deus, se a gente não tiver com a leitura em dia, o jejum em dia, fica cada vez mais difícil, né, irmãos? Então, irmãos, por que eu decidi colocar esse tema, né? Porque eu passei numa situação, né? Até pedir licença aí para dar um pequeno testemunho, né? Eu passei por uma situação dessa no meu trabalho. Então, assim, meu trabalho ele não tem força física, mas tem muita questão de cansaço mental, né? Então, irmãos, eu sou supervisor, né? Eu tenho meus filhos lá, meus operadores, né? Eu tenho que gerir cada um, né? Está precisando melhorar aqui, vamos reconhecer esse cara, etc. E houve uma mudança de liderança, né? Então, acabou que a pessoa que estava liderando, né? Ela estava acima de mim, uma pessoa um pouco mais complicada, né, irmãos? Então, irmãos, eu sou uma pessoa que a gente tem algumas coisas na fé que a gente se apega um pouco mais, né? Então, eu me apego muito à justiça, né? Então, eu sou um cara que eu gosto muito de ser justo com os operadores, muito justo com meus filhos, muito justo com minha mulher, trabalho com sim, sim, não, não, assim como diz a palavra do Senhor. Então, é a mesma coisa, né? Se fez aqui, vai ser assim.
E a gente tem que trabalhar, né, irmãos, com a verdade, né, com a retidão, né? A gente não pode ter aí dois pesos, duas medidas. Então, imagina, irmãos, é muito chato ter toda uma mudança de mentalidade, né, uma adaptação, né, porque cada líder ele vai seguir da sua forma. Então, imagina aí uma demanda gigantesca que veio, né? Eu tenho até falado com o Arthur, né, que estava trabalhando a todo momento, né, estava cansado. Então, irmãos, chegava em casa, ainda ia trabalhar, levantava, trabalhava. E imagina, irmãos, você se esforçar, tentar de outras maneiras, tentar outros modos, mostrar outras visões do seu trabalho, e no final das contas você ser o errado, você ser, sei lá, incompetente e etc, né? Então, irmãos, eu passei por essa situação muito chata, né? Eu acho que todo mundo aí já teve um chefe chato, né? E eu passei por essa situação. Só que, irmãos, eu entrei numa situação um pouco mais complicada, porque eu não tenho poder de mudar quem o chefe é. Eu não tenho quem reclamar, ó, esse cara não trata a gente bem, esse cara tem o que eles falam de assédio moral, não é? De colocar o dedo na cara, faça isso, faça aquilo, e não tem com quem a gente falar. Ó, esse cara não sabe lidar com gente, esse cara não está sabendo gerir esse negócio aqui. E tipo, irmãos, eu passei por uma situação que houve uma pressão psicológica e que eu havia buscado a solução mundana, de dizer que aguente, você é homem, seja forte e etc. Só que aí, irmãos, eu cheguei numa situação que não dava mais, né? A pressão psicológica que estava sobre mim, ela era absurda, né? Então, assim, eu olhava para mim mesmo, cara, isso é frescura, seja homem, aguenta aí, isso é só besteira e etc. Só que aí, irmãos, Deus tocou em meu coração e eu acabei colocando todo esse fardo em cima dele. Glória a Deus. Então, irmãos, quando eu ia trabalhar, tem uma costume muitas vezes de orar, e quando eu vou trabalhar, eu pedia: Deus, abre uma porta dentro da empresa ou fora da empresa, porque do jeito que está, não está dando certo. Senhor, muda esta pessoa, toca no coração dela, toca no meu coração, para que essa pessoa seja mais amorosa, para que eu seja mais amoroso, irmãos. Mas é muito difícil, irmãos, você demonstrar carinho e amor para uma pessoa que coloca o dedo na sua cara, uma pessoa que você sente que ela tem raiva de você, tem ódio de você. E é muito complicado, irmãos, você, como evangélico, sorrir, orar e abençoar essa pessoa, né? Então, irmãos, eu busquei dessa forma, orei várias vezes, e o Senhor, graças a Deus, abriu aí uma outra porta, e a pessoa também está diferente, está melhor, e está demonstrando mais sabedoria e etc. Então, irmãos, essa situação que eu passei, irmãos, não é nada comparado com a situação que outras pessoas passam. Uma situação simples, mas que pesou para mim, né? E eu busquei o Senhor, e é isso que eu vou passar aqui para os irmãos hoje. Irmãos, vamos dar um pulinho aqui em Salmos. Salmos 38. Comecemos, irmãos. Ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado, não me castigue no teu furor. Tuas flechas de dor me atingiram, e eu senti o peso do castigo da tua mão. Por causa da tua ira, estou muito doente.
o meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades. Irmãos, esse salmo aqui, né, do Davi, né, ele demonstra a dor e o sofrimento que Davi estava passando, né, irmãos? Então, assim, como pode um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que foi escolhido por Deus em meio a todos para ser o rei de Israel, está passando por isso? Então, irmãos, para que a gente tenha a noção que quem somos nós, né? Nós muitas vezes não temos nem perto dessa intimidade que Davi tinha com Deus, né? E a gente passa também por isso. Então, Davi, irmãos, ele cometeu pecados horríveis, né? Então, para quem não lembra, ele pior de tudo, né? Ao meu ver, ele, além de pecar, ele maquinou o pecado, né? Então, irmãos, às vezes acontece a gente cometer falhas, nós somos falhos, mas aí no caso de Davi, ele maquinou o pecado, ele planejou algo maligno. Então o Senhor, ele fica muito descontente, e aí acontecem coisas horríveis com ele. Então, irmãos, além disso, ele era um cara que era perseguido, era um cara que tinha diversos inimigos. O reino de Israel passa por diversas guerras ao longo da história, né? Mas aí um cara que era perseguido, um cara que pecou, né? O cara que estava diante de Deus se rasgando, pedindo perdão, e dessa forma ele conseguiu, irmãos, superar tudo isso. Vou dar outro exemplo aqui, irmão. Jó foi um cara que perdeu tudo, né? Todo o livro de Jó, né, conta essa história do início ao fim. Então Jó é um cara, como ele escrevia aqui no começo, irmãos, um pai, um marido, um líder de casa, como todos nós, que, irmãos, que perdeu tudo. Então, irmãos, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Se você está em teu lar e perder teus filhos, perder tua esposa, não, desculpa, perder a tua casa, teus bens, né, e sobrar uma esposa que diz: amaldiçoa o teu Deus. Irmãos, então ele passou por problemas com sua propriedade, com seus bens, filhos, né, com seus bens materiais. Além disso, ele sofreu dores físicas. E para completar, ainda tem uma pessoa que jurou estar com ele e ajudar ele em todos os momentos, e estava lá: amaldiçoa o teu Deus. Então, irmãos, Jó, ele passou por um momento de dor e de sofrimento ao longo de todo o livro, mas em nenhum momento ele colocou o dedo para cima e disse: é culpa sua, estou passando por isso porque tu me abandonaste. Pelo contrário, Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, mensagem perseverança, irmãos. Por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, que a gente possa perder tudo, o Senhor está conosco, irmãos. Irmãos, vou dar outro pulinho aqui, irmãos. Jeremias 20, tá? Vou dar aqui uns pulinhos, quem quiser só ouve, tá bom? Tá certo também. Jeremias 20, vamos lá, começando do 16. Não, desculpa, irmãos, 17. Porque não me matou antes de eu nascer, pois assim a barriga da minha mãe teria sido minha sepultura, e eu nunca teria nascido. 18. Porque nasci, será que foi só para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? Então, irmãos, grande profeta do Senhor,
passando por momentos de dificuldade. Irmãos, um irmão com intimidade de Deus, o profeta, aquele que trazia a palavra do Senhor para todos nós, passando, assim como nós, por problemas demais e desejando até mesmo não ter nascido. Irmãos, Moisés, irmão, outro exemplo, Moisés, um cara extremamente humilde, um cara que esteve na presença do Senhor, um cara que precisava cobrir o teu rosto, porque o rosto dele brilhava diante das pessoas, porque ele chegou a estar na presença do Senhor. Então, talvez, irmãos, uma das maiores intimidades que nós vimos na Bíblia foi de Moisés, e foi um cara que sofreu do início ao fim e nunca amaldiçoou ou perdeu as esperanças no Senhor, irmãos. Um cara que foi abandonado na infância, um cara que tinha problemas, né, pastor, de fala, então um cara que não queria assumir, né, o seu ministério, porque não se sentia capaz. Então, irmãos, podemos até imaginar, irmãos, como era na época, né, que não tinha aceitação de ninguém, um cara que tinha problemas aí, sabe, de gagueiro ou algo do tipo, assumir um ministério para o Senhor. Então era um cara que sofreu bastante com isso, era um cara que se doía bastante pelos irmãos que ele resgatou, que estavam reclamando, que estavam aí murmurando. Era um cara que não se sentia capaz de seguir com o ministério, mas em nenhum momento, irmãos, ele deixou de crer. Em nenhum momento, irmãos, ele soltou o seu cajado e abandonou tudo. Pelo contrário, irmãos, ele se manteve firme em nome de Jesus. Irmãos, outro exemplo, Elias, né? O grandioso Elias, né? Que é, para mim, sensacional também. O Moisés na parte do brilho, e Elias, para mim, eu adoro demais. Adorava assistir nos domingos, né, os desenhos. Para mim, sensacional Elias. Então, irmãos, mais um que tinha intimidade com Deus, irmãos, um cara que mandou jogar água no lugar de sacrifício e orou para que descesse fogo dos céus. Irmão, um cara que debochou de Baal, cara que tinha autoridade na presença de Deus ao ponto de debochar, de fazer o impossível acontecer naquele momento, irmãos. Um cara que dobrou seus joelhos e orou, e aquele local que estava molhado esteve em chamas. Então, irmão, um cara que tinha intimidade, né? Normalmente o pastor fala que ele é um cara que dizia, acontecia, hein, pastor? Um cara que tinha todo uma intimidade com Deus, né? Tem aquele momento que ele ordena que Elias vá na casa da mulher lá comer, e era o que ela tinha. Então eles tinham toda uma obediência, ele tinha toda uma intimidade, mas foi uma pessoa que, assim como nós, sofreu e passou por momentos de angústia. Então, irmãos, ele foi um cara que foi perseguido até o último instante, um cara que ele se escondia, um cara que temeu a morte, um cara que era perseguido aí pelos reis da época, né? Então, o pessoal lá era seguidor de Baal, perseguido pelos sacerdotes de Baal. Então, ele foi um cara que foi perseguido, um cara que ansiavam pela morte dele, quem sabe, irmãos, pela cabeça dele em culto de Baal, mas foi um cara que ele teve perseverança até o fim, irmãos, apesar de sentir dores, apesar, irmãos, de ter passado por momentos humanos, irmãos, de pensar em desistir, mas se manteve firme até o último instante, irmãos, e esteve lá na carruagem de fogo e foi para a presença de Deus, irmãos. Então, irmãos,
E até contei ao pastor, né? Assim, na empresa que eu trabalho, eu acompanhei uma entrada de uma série de operadores, né? Telemarketing. Então, lá é classificado por início de matrícula, né? Então, tem 10, 11, 12, tá. Então, irmãos, eu acompanhei a entrada do pessoal, matrícula 24, 25, 26, 27, 34. Irmãos, homem de princípio, homem de valor, irmãos, 3, 4. Irmãos, cada turma é cerca de 40 pessoas, então aí mais de 300 pessoas, irmãos, 3, 4 homens. Então, irmãos, a sociedade hoje, ela se encaminha para homens fracos. Irmãos, eu sinceramente, diante de pessoas mais velhas, eu me considero uma geração fraca. Sou da geração dos anos 90. Então, imagine, irmãos, o que há de vir. Irmãos, está vindo aí uma geração totalmente fraca, uma geração dependente dos pais, dos avós, uma geração de homens, irmãos, que as suas dores, elas são solucionadas de forma cada vez mais drástica, irmãos. Irmão, já tem gente lá que passa pela gente, o braço é um código de barra. Irmãos, de operador, já teve uns 3, 4 meu tentou se matar. Medicação, cortava as pulsos e tal. Então, irmãos, são homens, irmãos, que se sentem cada vez mais inúteis. São irmãos que se sentem cada vez mais sozinhos. São homens que se sentem cada vez mais desamparados. É nossa obrigação, irmão, pregar a palavra para cada um deles. Então, irmãos, a mensagem que eu trago para os irmãos hoje é de perseverança. Irmãos, por mais que a gente estejamos em momentos de dor, por mais que a gente esteja em momentos de sofrimento, por mais que a gente esteja em momentos aí de angústia, irmãos, como eu passei, a graça do Senhor me alcançou. Então, irmãos, se a gente hoje passa por momentos difíceis, irmãos, se preparem, porque momentos piores virão. Irmão, se a gente hoje, tem problemas com trabalho, que a gente tem problemas aí com coisas simples, irmãos, a perseguição em nome de Jesus virá. Irmãos, teremos problemas, irmão, por ser perseguidos. Então a gente tem que orar para ser igual a Estevão. Irmãos, a gente tem que orar para que, ao ser apedrejado pelos fariseus, né, irmãos, a igreja hoje, né, o grande problema hoje, irmãos, não é somente quem é do mundo e quem é da igreja, irmão. O problema hoje é a igreja. Então, irmãos, os fariseus hoje, a gente estava comentando aqui mais cedo, gente, os fariseus se multiplicarão e a gente será perseguido. Quem sabe, irmãos, nós seremos apedrejados por essas pessoas e estaremos firmes em nome de Jesus para dizer: Pai, perdoa, meu Deus, eles não sabem o que fazem. Irmãos, outro exemplo, irmãos, o nosso Cristo, que apanhou, que foi cuspido, crucificado, chicoteado, que bebeu vinagre, que teve suas vestes rasgadas e disputadas por aqueles que rasgaram, e esteve firme até o final. Mas a firmeza dele não é segredo para ninguém, irmãos. Deserto, oração, jejum, meditação. Irmãos, o Senhor, sempre quando ele discutia com os fariseus, ele tinha a palavra do Antigo Testamento na ponta da língua. Como dizia Isaías,
Como diria Jeremias, teve perseverança até o final. Irmãos, vou citar aqui quem eu comecei, Paulo. Irmão, Paulo, tivesse quente demais, ele apanhava. Se tivesse frio demais, o clima, ele apanhava. Se o cabo tropeçasse no chão, o soldado lá do presídio, ele apanhava. Vou descontar aqui em Paulo. Irmãos, então eu comecei, irmãos, com a segunda carta de Paulo, falando sobre naufrágios, falando sobre açoites, apedrejamentos, sobre espancamentos. Irmãos, ele não fez nada de mal a ninguém. Ele apenas queria falar aquilo que estava cheio em seu coração. E foi agredido, perseguido. E apesar de ser um apóstolo que até mesmo esteve lá no terceiro céu, sempre foi humilde e sempre manteve a fé até o final. Irmãos, um cara que era açoitado, um cara que passou a vida quase toda preso, era sim um cara que viu poucas vezes a liberdade, poucas vezes a luz do sol. Um cara que mesmo assim, durante a noite, louvava a Deus, um cara super humilde, que dizia que ele não era merecedor de nada. Irmãos, um cara que teve intimidade de ver a Cristo diante dos seus olhos. Mas era uma pessoa que manteve a fé até o final. Irmãos, então, o que a gente tem que fazer, irmãos, para aguentar tudo isso que a gente tem passado, irmãos? Acabei de passar para os irmãos. Oração, jejum, ler a palavra, dobrar os joelhos, tirar o fardo aqui, irmãos, colocar, passar aí, como se fosse o pessoal lá do saco do cimento, ó. Passa para Deus. Irmãos, foi só assim que eu consegui aguentar, irmãos. E é só assim que a gente vai conseguir aguentar, em nome de Jesus. Que a gente chegue lá no final, irmãos, e digamos: combati o bom combate e guardei a fé. Então, amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos hoje à noite, tá?